Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe mais essa noite, mais esse evangelho de terça-feira. Agradecemos a grande oportunidade que o Centro Espírita Capitão Vendramini nos dá nessa noite de estarmos aqui conversando sobre as palavras, as passagens de Jesus, muito bem comentadas pelo nosso irmão Emmanuel. Nessa noite até uma palavra de Paulo, A palavra de Paulo, mas que não deixa de falar em nome do Mestre Jesus. Como a gente sempre faz, vamos fazer primeiro a nossa prece, interiorizando os nossos pensamentos, porque é lá dentro de nós, no âmago de nossos corações, que nós vamos encontrar Jesus, pois Ele está dentro de nós. E nós agradecemos a Ele por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui, por esse Evangelho que estaremos fazendo, que possamos acalentar corações que porventura estejam necessitando de um acalento, necessitando de uma palavra, que possamos também esclarecer irmãos que estão necessitando de esclarecimentos sobre as mensagens evangélicas e que as vibrações desse momento, vibrações positivas, vibrações de paz, vibrações de amor, possam atingir a todos aqueles que necessitam, possam ser utilizadas pelas equipes socorristas em prol de nossos irmãos necessitados. Dessa forma, então, com a permissão de Jesus, as bênçãos e a proteção do alto, e também com a permissão de Deus, nosso Pai Maior, iniciamos então mais um Evangelho nessa noite de terça. Que assim seja. Bom, acho que esqueci de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é José Maria. Eu trabalho no Centro Espírita Humildade e Caridade, onde sou presidente da Caixa Beneficente Dr. João de Freitas, e como diz o meu irmão Pita, é o braço da caridade da casa, do Centro Espírita Humildade e Caridade. Também sou radialista espírita, voluntário, tenho um programa de rádio numa rádio aqui da cidade, aqui de Varginha, uma rádio comunitária, onde temos um programa que tem por objetivo maior a divulgação da doutrina espírita e a divulgação do movimento espírita. Bom, nessa noite foi nos pedido para que a gente tecesse alguns comentários sobre o item 62 do livro Palavras de Vida Eterna. Palavras de Vida Eterna é um livro ditado a Chico Xavier por Emmanuel. O item 62 trata o seguinte: no campo do verbo. E começa com uma palavra, como eu disse, de Paulo, numa de suas epístolas, a Tito, no capítulo 2, versículo 1, onde Paulo diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os comentários de Emmanuel. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida. E, com a palavra, habitualmente se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício da força nesse sentido. Quase sempre, computa a conversação de todo pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a parcela de proveito com larga coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro. Todavia, basta a passagem de uma nuvem com leve garoa a cair, para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existe olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto,
Vaga incerteza do trabalho administrativo, gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticarem o tempo, tanto quando há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para a censura de governantes. Muitos dormem tranquilo quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revelam admirável controle de si mesmo quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentários eloquentes. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria do espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim, que de sentimento a sentimento chegamos à ideia. De ideia em ideia alcançamos a palavra. De frase em frase atingimos a ação. E de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. É muito comum a gente perceber a veracidade, do tema central, vamos dizer assim, da moral, que nos traz essas palavras de Emmanuel. Nós temos uma predileção muito grande por aquelas palavras, que nos trazem más notícias, más informações, e várias vezes, na maioria das vezes, até desprezamos a sã conversação. Certa feita eu observei isso numa empresa que eu trabalhava. Essa empresa era aí, em Três Corações, lá no Parque Industrial. E eu notava que sempre, que o pessoal chegava, o ônibus chegava, o pessoal descia, e enquanto não saía o famoso cafezinho, enquanto a senhora lá que era encarregada do café não passava o café, ninguém ia para o seu departamento. E as conversas eram as mais variadas possíveis, dentro das calamidades, dentro daquilo que era considerado, para eles, que beleza, Mas a gente sabe, nós que ouvimos o Chico dizer que o mal se propaga por si só, por isso nós devemos propagar o bem, a gente sabe que essas conversas não são assim tão salutares como deveriam ser. Um belo dia, eu descobri uma coisa, eu fiquei sabendo, através de notícias, uma coisa que seria uma excelente notícia, e resolvi fazer o teste. Cheguei na empresa, como eu ia em outro ônibus, o pessoal vinha num ônibus fretado, eu vinha em outro, que eu vinha de Varginha, o pessoal chegava de Cambuquira e Três Corações. Cheguei na empresa primeiro, quando o pessoal chegou, eu já estava lá no cafezinho, eu nunca fazia isso, eu não sou muito chegado a café, tomo, mas não sou tão chegado assim. Mas eu, nesse dia, estava lá só para fazer o teste. Aí o pessoal chegou e se acomodaram tudo lá perto do cafezinho. A moça foi fazer, o café, foi coar o café, como diz nós mineiros, Eu falei, gente, vocês viram a televisão ontem? Todo mundo olhou. Eu não era acostumado a fazer isso, Todo mundo olhou, Naquele interesse, falou, o quê? O que aconteceu?
Quando eu dei a notícia que se tratava de um garoto que no seu aniversário solicitou que cada um levasse uma quantidade de garrafas PET e que ele pegou essas garrafas PET vazias, tá? E que ele, em vez de presente, ele pediu que os convidados levassem uma quantidade de garrafa PET. E ele pegou todas essas garrafas, certo? Vendeu, o pai dele encheu o carro, a mãe encheu outro carro, saíram com 2 carros, negociaram as garrafas, venderam nesses, a gente chama de ferro velho, né? Na realidade tem outros nomes, né? São reciclagens. Vendeu tudo lá e o dinheiro que ele conseguiu com aquilo, com a venda das garrafas PET, ele comprou em cestas básicas e foi distribuir para várias e várias famílias da cidade onde ele mora. Olha, quando eu comecei a falar, praticamente todo o efetivo da empresa estava presente. Quando eu terminei, se tinha 3 pessoas agora, me ouvindo, era muito. 3 pessoas, eram muito. Isso por quê? Porque as pessoas adoram notícias ruins. Agora é bom saber uma coisa, é muito interessante a gente pensar numa coisa. Quando a gente vai dar uma notícia, quando a gente vai repassar alguma coisa, quando a gente vai iniciar uma conversação contando certo acontecimento, geralmente a gente age com a razão ou com a emoção? Geralmente a gente age com a emoção. Quando a gente recebe uma notícia, né, seja por meio que for, nos dias, até eu li um texto do Campetti no meu programa de sábado, que se chama Fake News, o que o Espiritismo e o Evangelho têm a ver com isso, e ele mostra que é muito, né? Mas ele chama a atenção para isso. Quando você ouve uma notícia ou você recebe uma notícia, você quer espalhar aquela notícia o mais rápido possível, você quer ser o primeiro a dar aquela notícia. Você age assim com a emoção de ser o primeiro, a emoção de ser o bambambam da notícia, né? Aquele que vai estar em destaque. Olha, foi o fulano, foi o Zé Maria que passou. Esquece da razão. Será que a notícia é verídica? A gente esquece-se disso. Tem um amigo meu aqui em Varginha, que há muitos anos atrás, bem anos atrás, ele estava com problema de saúde da mãe dele. A mãe dele mora numa cidade próxima aqui de Varginha e ela estava com problema grave de saúde. A mãe dele tinha problemas de diabetes e a diabetes complicou e acabou atingindo. Ela teve, se não me falha a memória, 4 ou 5 derrames, né? 4 ou 5 AVCs. E ela estava realmente internada, né? Estava no hospital da cidadezinha lá de onde ele nasceu. Estava realmente assim, naquela, numa fase terminal, vamos dizer assim. Um belo dia, no meio de semana, ele recebeu uma ligação, um telefonema de seus irmãos, solicitando que ele comparecesse lá, porque a mãe dele tinha piorado muito. Do trabalho ele ligou para a mãe, do trabalho ele ligou para a esposa dele, falou, olha, eu estou indo para tal lugar assim, né, que é a cidade dele, porque meus irmãos ligaram aqui e disseram que a mãe está em estado bem crítico. Ela piorou muito o estado de saúde dela. E pegou o carro e foi. Foi até a cidade, visitou a mãe lá no hospital. Segundo ele me disse, conversou com a mãe estava em coma, mas ele conversou, né, teve a nítida impressão que ela escutou o que ele falou, porque ela, né, esboçou alguma coisa, né, que parecia que ela tinha escutado. Retornou para aqui, para Varginha. E qual não foi a surpresa dele? Que dali 2 dias, a mãe dele ainda não tinha desencarnado ou falecido, como que,
Dali 2 dias, ele estava se preparando para sair para trabalhar. O telefone da casa dele tocou, ele atendeu o telefone e do outro lado uma vizinha disse: "Ô fulano, meus sentimentos, viu?" Mas sentimentos por quê? Aí a vizinha falou: "Uai fulano, a sua mãe não faleceu?" Ele disse: "Não, minha mãe está em estado fase terminal realmente, no hospital lá na cidade onde eu nasci. Mas ela não faleceu ainda não, ela ainda está viva, ou, como nós espíritas falamos, ela ainda está encarnada." A mulher quase teve, como eu costumo dizer, quase teve um cataclismo do outro lado. Pediu 1000 desculpas, disse que tinha se enganado e não sei o que, mas ele conseguiu descobrir o que aconteceu. Assim que ele ligou para a esposa dele, que ele desligou o telefone, pegou o carro e foi para a cidade dele, a esposa pegou o telefone e ligou para praticamente todo mundo que conhecia, dizendo que a mãe dele havia desencarnado, havia falecido. E, na realidade, a mãe dele só faleceu depois desse ocorrido, dali 5 dias. Né? Então, o que essa esposa fez? Ela agiu com a emoção de dar notícia. Ela até foi adiantada, né? Antes que alguém fale, que daqui a pouco a véia vai bater com as 10 mesmo, então antes que alguém fale, eu vou falar primeiro. Só que isso é muito prejudicial. Nesse caso específico, por exemplo, esse meu amigo, depois de algum tempo, ele separou-se da esposa, ele veio a divorciar-se. E uma vez conversando com ele, ele disse que não foi o único problema para que houvesse a separação ou o divórcio, mas foi um dos que deram, né, maior força para que ele fizesse. E a partir daquele momento, ele notou que realmente o casamento dele não ia bem, não tinha condição de continuar e ia se separar. Então, nesse caso, custou, né, a união de um casal. E pode ocorrer vários e vários problemas quando a gente pega uma notícia, pega alguma coisa, fica sabendo de algo e passa para frente sem passar pela razão. A gente fala com a emoção. Isso é muito perigoso. É uma coisa que é perigosíssima. Né? Sócrates, há muitos e muitos anos antes de Cristo, já nos aconselhava que quando você estivesse de posse de alguma informação, você passasse ela por 3 crivos. Primeiro, da verdade. E Sócrates ainda afirma que a verdade, vamos dizer assim, a verdade verdadeira, é só quando você foi testemunha ocular do ocorrido, que você viu com seus próprios olhos que um dia a Terra vai comer. Aí você pode dizer que aquilo é verdade, porque você viu. Mas se você ouviu, se você leu, se você ficou sabendo, pode não ser a expressão da verdade. Pode não ser a expressão da verdade. Depois do crivo da verdade, Sócrates aconselha que a gente passe aquilo pelo crivo da bondade. Será que aquela notícia que nós vamos espalhar vai prestar algum serviço bondoso? Será que vai ser bom? Se não for, nós podemos sepultar por aqui mesmo. Nós podemos parar por aqui mesmo. Eu aconselho, se não for verdade, já parar por ali mesmo. Mas às vezes tem aquele negócio, não, mas há um fundinho assim que pode ser verdade, e aí passa, mas tudo bem, mas chegou no crivo da bondade, olha, isso não vai fazer bem para ninguém. Principalmente se houver, né, para os envolvidos não vai ser uma coisa boa. Então para por aí. Deixa isso por outro lado, não divulga. Agora o terceiro crivo é a utilidade. Será que vai ser útil o que eu vou falar? Será que vai ser útil? Será que vai ter alguma utilidade?
Às vezes não vai. Às vezes a gente pensa, nossa, isso vai ser muito bom. Não vai. Nossa, isso é verdade. Não é. Quantas e quantas vezes, até nas grandes redes de jornalísticas, né? Quantas e quantas vezes a gente já viu fake news? Quantas e quantas vezes nós já vimos em grandes redes jornalísticas histórias desmentidas que não era a expressão da verdade? Quando se passa pela bondade, então, aí vai longe, né? Quantas notícias a gente já viu, mesmo em grandes jornais, né? Que não trouxe, vamos dizer assim, nada de bom, nem para quem deu a notícia, nem para quem estava envolvido com ela. E de utilidade, então, quantas e quantas coisas a gente vê por aí, né? Que não tem utilidade nenhuma. Eu tenho costume de abrir o celular de manhã e dar uma olhada nas notícias, né? Eu vou dizer a vocês, às vezes tem 100 e burdoadas de notícias, às vezes eu leio 2, porque as outras não têm utilidade nenhuma. Não tem utilidade nenhuma. Tem um negócio agora que eu não vou dizer, né? Que está muito na moda, né? E percorre a internet. Não vejo utilidade nenhuma naquilo e dar notícias sobre aquilo. Para que eu vou divulgar aquilo? Para quê? Então, quer dizer, se a gente não tem certeza que é verdade, se a gente não tem certeza que é uma coisa boa, e se a gente não tem certeza que vai ser útil, e só que a gente acrescenta outra coisa, né, junto com a utilidade, a necessidade. Será que é necessário? Será que é necessário que se torne público aquilo que nós vamos falar? Às vezes não é. Às vezes não tem necessidade nenhuma de tornar isso aqui público. A verdade tem que vir à tona. Nem sempre. Nem sempre. Tem um amigo meu aqui em Varginha, palestrante espírita, chama Henrique Porchat, vocês devem conhecer. O Henrique tem uma palestra que ele fala que há a verdade certa na hora incerta. Ou seja, é uma verdade certa, ou seja, é uma verdade, é uma coisa que realmente é verídica, né? Mas ela está na hora incerta, quer dizer, não é a hora certa para falar. Não é a hora certa para que se diga aquilo. Isso acontece muito, né? Esse exemplo, inclusive, é do próprio Henrique. Isso acontece muito dentro das próprias casas, da própria família da gente, né? Às vezes, uma criança faz uma arte muito grave, né? A mãe fala assim: você vai ver a hora que teu pai chegar. Você me paga a hora que teu pai chegar, ele vai ficar sabendo. O pai chega do trabalho, cansado, teve N problemas lá dentro da empresa, né? Aí ele chega com fome, quer tomar um banho, quer descansar, quer jantar. Aí a mãe chega: foi bom que você fala. Chegou: olha, o Juninho hoje fez isso. E sempre tem um irmão mais velho que tem ciúme do irmãozinho mais novo, né? Pra dar uma mãozinha na coisa. Ele chega e fala assim: e tem mais, pai. Ele vive fazendo isso, ele vive mexendo com fulano. O pai nervoso, a gente não sabe quais serão as atitudes dele. O que atitude ele vai tomar com aquele filho? Porque nós ainda não temos, né? Esse dia eu estava conversando isso com a minha esposa. Nós não temos ainda, né? Aquele discernimento, vamos dizer assim. Não vou chegar até Jesus, mas que tinha Madre Teresa, que tinha Chico, que tinha a própria irmã Dulce, né? De que quando a coisa está fervendo, a gente se acalmar. A gente acalmar em vez de ferver mais do que a coisa, não é verdade? Me lembro uma vez na casa de uma pessoa que eu estava presente e houve uma discussão muito séria e aquele negócio, e a discussão começou a volumar, aquele negócio e tal. Aí a dona da casa, que era muito católica, falou assim: gente, eu vou ali no quintal, vou apanhar uma rosa para pôr ali na Nossa Senhora. Alguém vem comigo?
Sabem que essa atitude dela acalmou a discussão e a discussão acabou? Mas infelizmente a maioria de nós, né, não tem ainda, né, esse discernimento de fazer essa coisa. Nós esquecemos daquela passagem de Jesus, da mulher adúltera, que todo mundo chegou querendo uma atitude dele, e ele, naquele fervilhão que o pessoal estava, ele abaixa e começa a escrever na areia. Parece até que ele não estava nem aí para o que estava acontecendo, mas não é. É que ele não queria entrar na vibração, no padrão vibratório das pessoas. Era a famosa verdade certa na hora incerta. Não era a hora. Porque se ele fala qualquer coisa lá, foi Jesus que mandou. Não é verdade? Então é a mesma coisa da historinha da criança. Depois que acontece o pior, a mãe abre a boca chorando. Ah, pai, não era preciso isso. Mas para que então? Por que não esperou a hora certa? Talvez se espera o pai chegar, tomar seu banho, fazer sua refeição, né? Sentar, descansar um pouquinho. Olha, o Juninho hoje fez isso. Talvez a coisa é diferente, talvez o pai chame. Olha, meu filho, isso não pode, conversa. Mas na hora que ele está chegando, nervoso, chegou do trabalho, chegou com 1.300 problemas, né? Não é a hora de se fazer. Não é a hora de se dar aquela notícia, não é a hora de se contar o que aconteceu, porque a gente não sabe qual poderá ser a atitude dele. Olha, gente, muita violência doméstica acontece por isso. A verdade certa na hora incerta. Lembremos-nos, sempre que formos passar alguma notícia, sempre que formos fazer alguma observação, sempre que formos contar algum causo, sempre que formos fazer alguma coisa, lembremos dessa palavra aqui do Paulo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Lembremos daquilo que vai ser bom, que vai fazer bem. Passemos aquilo que nós estamos sabendo, primeiro pela razão e pela emoção. Jamais passemos uma notícia na emoção. Esperemos um pouco aquela notícia se digerir dentro da gente, para que a gente possa analisar ela com a razão. Depois que a gente passar ela pela razão, vamos lembrar dos 3 crivos de Sócrates. Vamos ver se é verdade. Procurar o máximo, já que a gente não viu, né? Porque verdade absoluta é só aquilo que a gente viu. É verdade absoluta que eu falo em certos casos, né? Não é a verdade absoluta. Mas verdade em certos casos, né? Quando você fica sabendo a notícia, qualquer coisa assim, a verdade é só aquilo que você viu. Vamos passar pelo crivo da bondade. Será que realmente isso vai ser bom? Será que isso vai fazer bem para as pessoas? Vai ser uma coisa boa? Vai ser uma coisa que vai levantar a moral das pessoas? A necessidade, será que é necessário que eu fale isso? Né? Mesmo no caso, né, quando o filho faz alguma arte, né, e a mãe vai contar aquilo para o pai, ela deve parar e pensar, será que é necessário realmente? Será que eu preciso fazer isso? Será que há essa necessidade? E será que isso vai ser útil? Será que se eu contar isso para ele, ele vai ficar nervoso e não vai acabar tirando a estabilidade aqui da casa, a vibração aqui da casa, a paz aqui da casa? Fala o que convém à sã doutrina. Muito obrigado a todos. Que as bênçãos de Jesus possam ser derramadas sobre todos nós em mais essa noite. E na nossa prece final nós agradecemos a Jesus, agradecemos aos irmãos espirituais por mais esse evangelho, por mais esse bate-papo que nos é permitido por esse canal de YouTube, por essa internet, do Centro Espírita, do Centro Espírita Capitão Vendramini, e sobretudo agradecemos ao Pai Maior por estarmos aqui, por termos sido criados
e estarmos trilhando esse caminho da evolução espiritual. Muito obrigado. Agradeço de coração ao Centro Espírita Capitão Vendramini por mais essa oportunidade e até uma próxima, se assim nos for permitido. Um abraço a todos. Que Jesus nos abençoe.